Que tal a gente passar um tempinho meditando na palavra de Deus? O meu nome é Juliano e seja muito bem-vindo ao Pão em Casa. Uma vez, num domingo pela manhã, eu estava me preparando para ir para a escola dominical, e um pouquinho antes eu tirei um tempo de oração. Enquanto eu estava orando, me veio o seguinte pensamento: puxa vida, nossa vida é tão difícil, a gente luta tanto contra o pecado. Se Adão não tivesse pecado, como é que seria? Se eu tivesse no lugar de Adão, acho que eu faria diferente. Mas eu me lembro que assim que esse pensamento me passou na cabeça, veio aquela voz do Espírito Santo dizendo: será? Será que você faria diferente se fosse Adão? Será que você também não comeria do fruto proibido por Deus? E aquilo me mexeu muito comigo naquele dia. Nos mostra que muitas vezes a gente gostaria de que fosse diferente, mas se fosse conosco, será que a gente teria uma atitude diferente? E eu quero te fazer essa seguinte pergunta para começar essa meditação nesse dia. Se você estivesse lá na cruz de Cristo, lá no dia em que Jesus foi crucificado, aos pés da cruz, como você reagiria? Qual seria a sua atitude? Será que você estaria assistindo ou estaria participando? Como você se comportaria se você estivesse naquele dia? Eu quero te convidar então a meditar nesse tema, nesta ideia, e para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 12. Quero te pedir que você esteja abrindo a sua Bíblia ou então acompanhando o texto que estará na sua tela de Isaías 53, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O cristão, ele precisa constantemente meditar na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. Isso é tão importante que o autor de Hebreus, ele nos convida para olhar para essa cena do sacrifício de Cristo e entender e compreender o amor de Deus por nós. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A cruz, então, ela é importantíssima para o cristão, porque ela não é um símbolo para carregarmos no peito. Aliás, uma vez eu vi uma frase que dizia o seguinte: é muito fácil carregar a cruz no peito, o difícil é ter peito para andar com Jesus. Por isso nós precisamos compreender o sacrifício de Cristo, meditar nessa realidade da cruz, para que possamos entender o amor de Deus por nós. Então a cruz, ela é o símbolo maior do sacrifício de Cristo, para que nós obtêssemos a salvação e a vida plena segundo a vontade de Deus. Hoje, então, nós vamos começar uma nova série de estudos sobre a temática personagens ao redor da cruz. Nós vamos meditar na história de pessoas que tiveram contato direto com a cena do sacrifício de Cristo, pessoas que presenciaram, pessoas que assistiram, pessoas que viram toda a crueldade do sacrifício de Cristo, toda a via dolorosa, os pregos nas mãos de Cristo, que presenciaram ali o último suspiro do nosso Senhor Jesus naquela cruz. E nós vamos meditar então na vida dessas pessoas. Qual foi a reação delas? Como elas agiram? Qual foi o ponto de vista delas a respeito deste ato, deste sacrifício de Cristo por amor de nós? Especialmente então, nós vamos meditar na experiência que essas pessoas tiveram com Cristo Jesus, culminando no seu sacrifício no Calvário, e como elas reagiram, como elas se comportaram, e aliás, como isso mudou a vida delas, e sempre trazendo isso para as nossas próprias vidas. Que nós possamos então nos inspirar no exemplo de vida desses personagens que nós vamos estudar ao longo dos próximos estudos, ao longo dos próximos vídeos, e que nós possamos aprender com eles, compreender os desígnios de Deus e vivermos então segundo a vontade de Cristo para as nossas vidas. Vamos estudar conosco? Antes de começarmos então o estudo, eu quero te começar perguntando: por que estudar a vida de personagens bíblicos? Por que não falarmos de Jesus propriamente dito agora e meditarmos então na vida das pessoas que estiveram ao redor dele, de pessoas que estiveram ali ao redor da cruz, que contemplaram aquela cena? A Bíblia, ela nos mostra diversos relatos de personagens históricos, pessoas que viveram, pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que o Senhor usou para cumprir o seu propósito, pessoas que ao longo da história foram instrumentos preciosos de Deus para o cumprimento de toda a vontade do nosso Deus aqui na história da humanidade. E não só isso, mas a Bíblia, ela está repleta de histórias de pessoas que foram transformadas pela ação de Deus em suas vidas. Pessoas que talvez começaram mal, mas que a partir do encontro com Deus e com Jesus Cristo, tiveram um recomeço e as suas vidas deram um giro de 180 graus. Pessoas que iam para uma direção e o Senhor mudou completamente a vida delas, Alguns até literalmente, como o caso de Jonas, que ia para o lado de Tarsis, que seria hoje a Espanha, mas teve que voltar para o lado do que o Senhor mandou, para a cidade de Nínive, que já era no lado oposto. Então vamos meditar na vida dessas pessoas. E por quê? Porque elas nos inspiram, são pessoas de carne e osso como nós, nos inspiram a perceber que Deus também quer mudar a nossa vida. E não só isso, mas nós vemos também que o próprio Jesus Cristo, ele diversas vezes usou o testemunho, o exemplo de vida de outras pessoas para poder exemplificar alguma coisa. Por exemplo, quando o Jesus confrontou os fariseus com a falta de fé, com a falta de compreensão de que ele era o verdadeiro Messias, ele conta a história do profeta Jonas. Ele diz que o único sinal que eles veriam, porque eles estavam pedindo para Jesus que Jesus fizesse milagres, mas ele diz que o único sinal que eles veriam seria o sinal de Jonas, ou seja, da ressurreição de Cristo Jesus após a sua morte na cruz. E não só isso, mas também quando Jesus quis ensinar sobre a importância de confiarmos em Deus, ele usou o exemplo do rei Salomão. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Mateus 6,29, diz o seguinte: contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ou seja, Jesus estava ali falando que mesmo Salomão, que foi um rei cercado de riquezas, um homem importantíssimo, um homem que teve de tudo nessa vida, ele não conseguia se vestir como um simples lírio do campo. Então, através do exemplo de história de personagens bíblicos, homens, mulheres, crianças e idosos, nós podemos aprender com seus acertos e com seus erros.
Podemos aprender sobre a vida daqueles que obedeceram a Deus e por isso prosperaram, e também podemos aprender com a vida daqueles que infelizmente escolheram o caminho oposto, de desobediência completa a Deus e colheram o fruto dessa desobediência. Nós podemos aprender com a vida daqueles que buscaram uma vida piedosa, de serviço a Deus. Também aprendemos com a vida daqueles que viveram uma vida de maldade, que realmente se dedicaram à vida de violência e de crueldade. A Bíblia mostra os dois exemplos, mostra os dois caminhos. Depois também, nós podemos analisar o resultado das escolhas que essas pessoas fizeram. E isso é de grande valor, porque nós podemos aprender com seus erros e acertos, com as suas escolhas, o resultado de suas escolhas e tomar uma decisão mais acertada. Você não precisa falhar para aprender. Nós podemos aprender com a falha desses homens e mulheres que a Bíblia deixou registrada. Pessoas que não foram perfeitas, mas que os seus testemunhos servem muito para nos orientar, para trilharmos o caminho de Deus para as nossas vidas. Por isso que é tão importante meditarmos na história de homens e mulheres que a Bíblia deixou os seus relatos para nós. Agora, o desafio diante disso é nos colocarmos no lugar desses personagens. Lembra que eu disse que eu me perguntei o que eu faria se eu estivesse no lugar de Adão? E perguntei para você também, o que você faria se você estivesse no lugar de Adão? Pois bem, essa pergunta ainda é válida. O que nós faríamos se estivéssemos no lugar de Adão? O que nós faríamos se estivéssemos no lugar de Jonas, de Daniel, de José e de tantos personagens bíblicos que a Bíblia nos deixa como exemplo? E nós temos que trazer esse aprendizado para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Por isso é importante, então, meditarmos na história de personagens bíblicos, de homens e mulheres que passaram por essa terra, que gastaram seus dias aqui, que viveram e que os seus exemplos de vida têm muito a nos falar. Que embora já não estão mais vivos, mas o seu testemunho de vida ainda fala e muito alto, nos dando direcionamento para compreendermos e vivermos segundo a vontade de Deus. A primeira pessoa, o primeiro personagem sobre o qual nós vamos meditar é a do profeta Isaías. Nós vamos falar um pouco sobre o profeta Isaías e a cruz de Cristo. Mas é interessante, primeiramente, entendermos que Isaías não viveu na época de Cristo. Embora vamos falar sobre personagens ao redor da cruz, é importante meditarmos na pessoa, na vida do profeta Isaías. Isaías foi um profeta que viveu no reino de Judá no século 7 a.C. Ele viveu aproximadamente entre os anos 765 e 681 a.C. Ou seja, ele viveu 7 séculos antes que Cristo Jesus pisasse nessa terra. Mas é importante meditarmos na história dele, porque embora ele não tenha presenciado o sacrifício de Cristo, embora ele não tenha estado presente ali naquela cena horrorosa, terrível do Calvário, Deus mostrou 7 séculos antes para Isaías como seria o sacrifício de Cristo, como seria a cruz de Cristo. Então, com tanta antecedência, Deus mostrou com clareza para o profeta Isaías o que ele faria através da vida do seu servo Jesus Cristo, como seria e qual seria a importância desse sacrifício para a redenção do seu povo, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, como eu disse, embora Isaías não estivesse presente ali na cruz do Calvário, mas o Senhor mostrou com muita clareza, 7 séculos antes, o que Jesus passaria, o que Jesus enfrentaria para que as nossas transgressões fossem perdoadas, né? Como o próprio Isaías diz, para que as nossas feridas fossem saradas. Então, embora Isaías não fosse contemporâneo de Cristo, embora Isaías não presenciou ali, embora Isaías não viu com seus próprios olhos mortais, mas é propício falar dele como um personagem ao redor da cruz, porque o Senhor mostrou com muita clareza, com muito detalhe, qual seria a obra de Cristo através da vida deste profeta, mostrando que os planos do Senhor são eternos e que mesmo 700 anos antes já estava nos planos do Senhor tudo aquilo que aconteceria com Cristo para que eu e você tivéssemos salvação, tivéssemos vida plena. Vejamos aqui algumas coisas então que o capítulo 53 de Isaías nos mostra a respeito de Cristo Jesus. A primeira parte, os versículos 13 a 15, nos mostra que o Senhor Jesus, ou o servo do Senhor, ele ficaria desfigurado. Não sei se você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. É um filme bastante interessante porque ele mostra bem claro como foi cruel a cena do sacrifício de Cristo Jesus.
Aliás, os soldados romanos, eles eram muito famosos pela sua crueldade, pelos açoites. Aliás, até a palavra quarentena vem dos 40 açoites que eram dados às pessoas que recebiam um tipo de castigo, né? Recebiam 40 açoites. Só que não é como muitas vezes nós vemos uma chibata ali, quase que algo leve, né? Na verdade, esses açoites, eles tinham pontas de ferro na ponta. E aquilo ali, quando batia, cravava na carne, quando vinha rasgando. Era algo terrível. Muitas pessoas, aliás, já morriam nas chibatadas, nos açoites. Simplesmente não conseguiam passar para outra etapa, que seria a crucificação. Então, imagine essa cena. De fato, é bem provável que Jesus tenha ficado completamente desfigurado. Os açoites acertavam suas costas, também o seu rosto, todo o seu corpo, né, deixando ele ensanguentado e também completamente machucado. Seus músculos foram rasgados, literalmente. Então, realmente, Jesus ficou completamente desfigurado pelo inchaço, pelos machucados, né, pelas rasgaduras que os açoites fizeram em sua pele. E o profeta Isaías já tinha dito que isso aconteceria, como de fato aconteceu no sacrifício de Cristo. A segunda coisa que Isaías nos fala que aconteceria é que Jesus Cristo ele seria desprezado e rejeitado. Nos versículos 1 a 3, Isaías vai profetizar sobre isso, que Jesus de fato foi desprezado e rejeitado pelos seus. É aqui até incoerente, é interessante entendermos a incoerência do povo de Deus naquele tempo. Porque os fariseus, os mestres da lei, né, os religiosos daquela época, eles aguardavam ansiosamente o cumprimento da vinda do Messias, da promessa da vinda do Messias que libertaria o seu povo. Mas o problema é que eles estavam esperando alguém nos moldes de Davi, como um rei poderoso que restauraria o reino de Israel. Mas Jesus veio de uma forma muito simples, veio numa manjedoura, depois viveu como um carpinteiro, como um filho de um carpinteiro, na Galileia, que era uma região periférica, era o subúrbio ali do reino de Israel, né? E eles esperavam alguém glorioso, grandioso, alguém famoso, alguém talvez com uma voz de FM, né? Alguém com uma beleza, com esse esplendor completamente grande, alguém que se destacasse. Mas Jesus veio de uma forma muito simples. E até mesmo quando ele estava entrando em Jerusalém, a palavra nos mostra que ele entrou num jumentinho, de uma forma bem singela. Não veio num alazão, né? Não veio como um imperador, não veio como um general cercado de glória, de forma nenhuma. Veio muito simples. O resultado é que os fariseus simplesmente não compreenderam, os religiosos rejeitaram. Não somente isso, mas ainda se juntaram para planejar a morte de Cristo. O Messias estava ali na frente deles, mas eles o rejeitaram, não compreenderam, não enxergaram e o desprezaram. A segunda verdade que nós vemos na profecia de Isaías, no capítulo 53 de Isaías, especialmente os versículos 4 a 6, é que o servo do Senhor sofreria castigos e dores intensas por causa do nosso pecado. Querido, querida, uma coisa que é importante entendermos é que nós merecíamos aquela cruz, eu e você. Aquela cruz era nossa, porque nós pecamos. E Jesus, ele é perfeito. Ele veio nesta vida como homem, mas perfeito, como o único homem que não pecou, que não cometeu nem pecado sequer. Mas ele, de vontade própria, se entregou naquela cruz por amor de nós. Então, ele sofreu o preço do nosso pecado. Ele pagou o preço da nossa salvação, da cruz que era para ser minha e sua. Isaías 53, versículo 5, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim, que nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu e fomos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Ou seja, ele pagou o preço para que nós não precisássemos passar por aquele sofrimento, para que nós tivéssemos uma nova oportunidade de sermos reconciliados com Deus e termos vida nova e vida plena. A quarta verdade que nós aprendemos com a profecia do profeta Isaías, mostrando com tanta antecedência o que aconteceria, está nos versículos 7 a 9, que nos mostra que apesar de ser maltratado e humilhado, Jesus não disse uma palavra sequer. De fato, Jesus ali teve a oportunidade de se defender diante de Pilatos,
mas ele se calou. Jesus foi cuspido e ele não revidou. Jesus foi tirar um sarro, zombaram dele e ele não revidou. Meu querido, eu fico só pensando se fosse eu naquele lugar, o que eu tinha feito? Com perdão aqui da expressão, mas acho que eu tinha rodado a baiana, né? Talvez você também. Mas Jesus, ele aguentou calado, em silêncio. E aqui Isaías, ele usa a figura da ovelha, do cordeiro. A ovelha, quando ela vai ser tosquiada, ela está com medo, ela está angustiada, mas ainda assim ela fica quieta. Também, quando ela vai para o matadouro, a ovelha ela morre quieta. Não sei se você já viu quando um porco é sacrificado, né? Ele faz um escândalo. Né? Alguns animais, quando você precisa sacrificar, quando você vai matar para preparar para o consumo, ele faz um verdadeiro escândalo. A ovelha não, ela vai para o matadouro em silêncio. E Jesus era o cordeiro vivo que desceu dos céus. O cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado pelo nosso perdão, pelos nossos pecados, pela minha vida e pela sua. E assim como Isaías profetizou, Jesus passou por tudo aquilo, zombaram dele dizendo, né, olha, médico, cura-te a ti mesmo. A palavra fala que eles pegaram as vestes de Jesus e rasgaram e sortearam, falavam que tamparam os olhos de Jesus e esbofeteavam ele e diziam, olha, profetiza, quem que te bateu? Mas Jesus ficou o tempo todo calado, porque ele estava ali para cumprir com a vontade de Deus. Isaías 53:7 diz, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Assim o Senhor Jesus cumpriu a promessa de Deus dada 700 anos antes, através do profeta Isaías. E em quinto e último lugar, a quinta profecia que se cumpre na vida, no sacrifício de Cristo Jesus, está em Isaías capítulo 53, versículos 10 a 12, que nos mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi voluntário, que ele seria morto no meio dos criminosos, mas que ele intercederia pelos pecadores. De fato, Jesus, ele se entregou. Ele morreu de vontade própria, porque Jesus sabia que essa era a única forma de sermos reconciliados com Deus. Então ele se entregou naquela cruz de livre e espontânea vontade. A palavra nos mostra no Novo Testamento que ele deu a própria vida por amor de nós. Mas não só isso, mas também nos mostra que ele foi crucificado entre dois criminosos. Aliás, aqui nós vemos também dois exemplos. Um que se arrependeu, que reconheceu que Cristo era o Salvador e pediu misericórdia, e a palavra fala que Jesus disse que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, e o outro que infelizmente preferiu ficar na sua culpa, no seu pecado, na sua ira, no seu ódio, e não quis se arrepender, e certamente se perdeu, né? Infelizmente teve a oportunidade, mas rejeitou a oportunidade de salvação. Jesus de fato foi crucificado entre os criminosos. A palavra também diz que ele seria enterrado entre os ricos, e no Novo Testamento nós vemos que isso se cumpre. Jesus foi sepultado por 3 dias numa sepultura de um homem rico. E finalmente, nós vemos também que Jesus ele teve compaixão mesmo dos seus transgressores. Querido, que amor profundo! Quem de nós seríamos capazes disso? Quem de nós seria capaz de, na hora da morte, ainda pedir a Deus que perdoasse aqueles que estavam o crucificando, né? Porque eles não compreendiam o que estavam fazendo. Mas Jesus fez isso. E não só por aqueles que estavam naquele dia, mas por nós também. Porque embora nós não estivéssemos presentes no sacrifício, foi pelo meu pecado e pelo seu que ele morreu. Foi por nossa culpa que ele morreu naquela cruz, mas pela vontade dele, ele se entregou para que a nossa culpa fosse paga, fosse eliminada, para que o perdão de Cristo fosse cumprido em nossas vidas. Então, meu querido e minha querida, para concluirmos esse estudo, nós vemos que, embora Isaías não estivesse presente, não pôde ver, né, o sacrifício de Cristo, ele não era contemporâneo de Jesus, porque ele viveu cerca de 7 séculos antes, mas apesar disso tudo, nós contamos ele aqui como alguém que estava ao redor da cruz, porque ele pôde contemplar. A Bíblia nos mostra com tanto detalhe aqui o que aconteceu, que certamente Isaías poderia, no mínimo, imaginar, visualizar aquelas cenas, né? E realmente o Senhor mostrou nos mínimos detalhes para Isaías o que aconteceria com Cristo Jesus. Então, Isaías, ele certamente foi uma pessoa que foi transformada, que foi tocada pela cena do Calvário. Assim como nós também temos a oportunidade. E assim como Isaías,
nós também temos que meditar na cruz de Cristo, entender o que ela significa para nós. A pergunta que eu quero te deixar, ensinando isso de tudo, é: o que a cruz de Cristo significa para você? Ao longo desses próximos estudos, nós vamos meditar então na história de homens e mulheres que presenciaram, que foram tocadas. Mas eu quero que sempre ao final de cada estudo, eu quero te convidar a pensar o que ela diz para mim. O que esse texto, o que esse exemplo, o que essa história diz para mim. O que a cruz de Cristo diz para mim nos dias de hoje e como ela transformou a minha vida, se você já foi alcançado pelo sacrifício de Cristo, pelo perdão da cruz de Cristo, ou o que ela precisa dizer para a sua vida, se você ainda não teve um encontro com o Cristo ressurreto. Eu quero te convidar a estar conosco e, aliás, eu quero aqui te perguntar, você está preparado para essa viagem onde nós vamos aprender através da história desses homens e mulheres que foram alcançados, que foram tocados e que foram transformados por Cristo Jesus? Eu te convido a assistir os próximos estudos. Aliás, eu quero te convidar aqui, se você ainda não fez isso, a primeiramente se inscrever em nosso canal. Faça a sua inscrição para que você possa contribuir com este canal. E não só isso, mas clica no sininho, coloca lá em todas, para que você possa estar recebendo as notificações, os demais estudos ao longo dessas próximas semanas que meditaremos nessa temática. E eu quero te pedir algo mais, que você também compartilhe com outras pessoas. Se você foi abençoado por esse estudo, por esta palavra, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com quantas pessoas você puder. Peça para que elas se inscrevam aqui também, para que elas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Combinado? Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos e vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pelo dom de Cristo Jesus. Diante desta palavra, não podemos deixar de sermos gratos, e especialmente quando percebemos que os teus planos são eternos, que lá no Éden, lá no primeiro pecado, o Senhor já proveu a salvação. Depois, 700 anos antes de acontecer, o Senhor já disse que faria através de Isaías. Depois, o Senhor Jesus veio a este mundo, morreu por nós. E hoje, 2000 anos depois, nós somos alcançados pela graça, pela salvação, pelo perdão dos pecados. Obrigado, porque se não fosse o Senhor Jesus, nós não teríamos outra possibilidade, nós não teríamos escapatória. Mas o Senhor Jesus, de livre e espontânea vontade, se entregou em sacrifício por nós, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Pai querido, se esta pessoa que está ouvindo essa mensagem, esta palavra ainda não se entregou, trabalhe neste coração, esteja mostrando o teu amor por ela, o quanto ela é importante para ti. E para aqueles que já foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, que o Senhor os renove, que o Senhor os fortaleça, para que possamos permanecer firmes até que Cristo volte para nos buscar, para o glorioso dia em que subiremos para a glória eterna de nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus conosco, e o Senhor nos amou a tal ponto que nos deu uma nova oportunidade de ter uma vida e uma vida plena, uma vida completa, uma vida que realmente merece e vale a pena ser vivida. Obrigado, Senhor Jesus. Eu oro no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Meu querido, fique na paz, que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e espero poder vê-lo novamente na próxima semana, no nome de Cristo Jesus. Amém.